Bom, então vamos lá, vamos começar. Então, na semana passada eu falei um pouco sobre o conceito, né, de discurso, segundo Foucault, os conceitos relacionados à análise do discurso. Hoje eu vou falar para você, hoje eu vou exemplificar para vocês esses conceitos, né, pensando em cima de textos efetivos, né, de textos que de fato circulam pela sociedade, para isso não ficar uma coisa tão abstrata, né, somente dentro de conceitos. Então vocês lembram, né, só recapitulando algumas coisas, que para a gente analisar um discurso, né, segundo esse filósofo Foucault, né, além da ideia do enunciado, que é o texto em si, que é o próprio discurso, né, todo discurso ele carrega uma carga ideológica, né? Então nós temos que considerar fatores extras, né, que são fatores contextuais. Não que a gente tenha que fazer uma espécie de análise ali de sentidos ocultos dentro daquele discurso. Não, a gente tem que buscar dentro dos outros discursos com os quais aquele dialoga, né? Ou seja, com toda essa construção interna daquelas compreensões que nós temos da sociedade, um entendimento mais profundo. Então, além do próprio enunciado, nós temos que considerar também a autoria, né, o sujeito daquele discurso, mas não a partir de um autor, pessoa física, mas a partir do lugar de fala desse autor, da posição que ele ocupa, do status do autor que fala. Nós temos que considerar sempre a heterogeneidade dos discursos, né? O fato deles conversarem entre si, essa ideia de um interdiscurso, né? E nós precisamos considerar também fatores históricos, né? Os fatores de circulação daquele discurso, né? Nenhum discurso existe no vazio, ele sempre tem um objetivo, uma função, ele parte de algum outro discurso, ele faz parte de um momento histórico e ele cumpre uma determinada função aí, dependendo então de para quem ele é direcionado, por quem ele é feito, enfim, aqueles conceitos que a gente abordou um pouco ali na aula passada. Para quem não se lembra exatamente de todos, é só voltar para o vídeo. Aqueles nomes, né, dos conceitos não precisam decorar, é mais ou menos essa ideia. O discurso ele existe como enunciado, mas o enunciado não existe no vazio. Ele existe dentro de uma construção social, dentro da nossa vida em sociedade, da nossa interação social, que ela é histórica, né? Ou seja, ela não surge também do nada em um vazio. Existe um passado que nos é legado, né? E existe uma construção também contemporânea, atual, na qual existem determinadas intenções, né? E os discursos fazem parte dessas intenções que são buscadas dentro da comunicação. Por isso que eles nunca estão livres de uma carga ideológica, certo? Ou seja, de uma carga de ideias, né? De demonstrar alguma ideia específica. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para depois passar alguns exercícios, né, que deixam mais claro esses, quer dizer, em que vocês vão conseguir praticar melhor como esses conceitos aparecem em provas. Aqui eu vou trazer só alguns textos para a gente dar uma olhada, então, nisso que a gente chama de análise do discurso, que é uma forma de interpretação de texto, claro, né, não deixa de ser, mas ela é uma forma de interpretação de texto que ela vai além daquela camada do enunciado. Ela pensa em questões contextuais, né, no entendimento que ele vai além só daquilo que está apresentado no enunciado. É por isso que aí entra esse conceito da gente pensar no texto como algo que não existe no vazio, mas como algo que é fruto de outros discursos, né, que compõem o tecido social. Então, olha aqui um exemplo para vocês, né? A propaganda, essa aqui é a propaganda de um produto de limpeza chamado Bombril, né? Um produto bem conhecido, né? Que é aquela esponjinha de aço para você ficar, enfim, para você usar na limpeza, né? De determinadas superfícies, principalmente com sujeira mais grossa. Bombril, uma marca bem antiga aqui no Brasil, né? E
e que ele tem aquele slogan, né? Bombril tem 1001 utilidades, né? Ou seja, você pode usar para vários tipos de limpeza e tudo. Aí, olha só, a gente tem um enunciado aqui, né? Temos o garoto propaganda, né, ele repetido aqui em 2 imagens. Em uma ele está vestido aqui como uma mulher, na outra como um homem. O produto aqui na frente, Bombril. O símbolo da marca no fundo. Aí aqui, nem situação, nem oposição. Para um Brasil limpo, Bombril é a solução. Professor, Oi. a imagem tá travada. Tá travada? É, do PowerPoint, tá no parado na primeira. Agora foi. Agora foi? Aham. Beleza. Agora tá aparecendo Bombril, né? Isso. Tá, então vejam aqui, ó, é o mesmo garoto propaganda. Em uma ele está vestido como uma mulher, na outra como um homem, o símbolo do Bombril. O produto aqui, né, no caso, aí, nem situação nem oposição. Para um Brasil limpo, Bombril é a solução. Bombril preferido por 1001% dos brasileiros. Beleza, eu posso simplesmente olhar esse anunciado, né? Ainda mais hoje, né? Se a gente pensar na época que saiu essa propaganda, era mais fácil de compreender, mas essa propaganda já tem aí uns 11 anos, digamos, né? Vocês aí ainda eram crianças, né? Talvez alguns vão se lembrar desse contexto, outros não. Só que esse é um exemplo de texto que é muito difícil a gente fazer uma interpretação dele, de fato. A gente até consegue, né, interpretar formalmente, né, o que aparece aqui, né? Por exemplo, dizer que é um anúncio publicitário, que é a propaganda de um produto chamado Brasil, né, que nós temos aqui o uso de linguagem não verbal junto com linguagem verbal para criar um efeito de sentido. Mas entender o efeito de sentido, ele vai exigir que a gente vá além desse texto, que a gente vá para o contexto, ou seja, para os outros discursos circulando na sociedade naquele período em que esse anúncio publicitário, em que essa propaganda, né, ela foi veiculada. A primeira coisa, para a gente entender, só de olhar assim esse texto, que isso aqui é um anúncio publicitário, uma propaganda, o primeiro contexto que a gente tem que ter em mente é que Bombril é uma marca, né? A marca aqui no caso de uma esponja de aço. Isso é mais fácil porque a gente tem o produto aqui na frente. Agora, nós temos outras referências aqui que nós temos que buscar. Lembrem-se daquilo que o Foucault falava, né? Você não tem que ir buscar um segredo oculto no texto, você tem que buscar os outros discursos que circulam ali na sociedade para você compreender aquele texto com profundidade. Aquele texto, no caso, eu quero dizer aquele discurso, né? Pode ser discurso escrito, discurso falado, que tem na televisão, né? O que eu estou fazendo aqui agora, enfim, qualquer tipo de discurso, qualquer tipo de interação humana. Então, qual é o contexto aqui? É a campanha para eleição presidencial de 2010, na qual nós tivemos no segundo turno a candidata Dilma Rousseff, que está representada aqui, né? Então, como que foi feita essa representação? Aquele cabelo característico dela, né? Que esse cabelo meio armado, né? Usando um laque aqui para manter meio duro, né? Sempre o uso de roupinhas vermelhas, né, que lembram ali a cor do partido dela, né, o PT, o Partido dos Trabalhadores. Até você vê a tentativa de uma composição facial, né, ali das expressões dela, né, que ela sempre ficava meio com esse dentinho para fora, tudo, né, sempre ficava, tô falando como se estivesse morta, né, sempre fica, né, com esse dentinho para fora. Então, é uma semelhança física aqui, tentativa de criar uma semelhança física com aquela que era uma das candidatas. O outro candidato no segundo turno dessas eleições foi o candidato José Serra, né? Também nós notamos aqui uma recomposição, né, do físico dele, que é ali um sujeito calvo, que também usa óculos, né? Sempre tinha essas expressões meio ali mais sérias, né? Uma cara mais, às vezes... Opa, mudei aqui. Uma cara, às vezes, um pouco mais enfadonha, né? O uso desses ternos escuros e etc. Então, aqui estão colocados os dois candidatos, né? Daquela eleição, que foi de 2010, segundo turno da eleição presidencial. Sabendo, então, que se trata disso, a gente já consegue compreender melhor o texto inicial.
nem situação, nem oposição. Então, olha só, por que nem situação, nem oposição? Na época, Dilma Rousseff era candidata da situação, ou seja, o presidente era o Lula, né, que encerrava o seu mandato no fim de 2010, e a candidata da situação, quando eu falo situação, eu quero dizer do mesmo grupo que está no poder para continuar no poder, era a Dilma Rousseff. Então, nem situação, apresentada aqui por ela, vejam que a ordem, né, das expressões, ela está até no mesmo lado em que estão colocados os indivíduos, né? Então, nem situação, apresentado na Dilma, nem oposição, porque o José Serra era o candidato da oposição na época, candidato do PSDB, né, que era o partido ali, então, que tentava vencer o PT nas eleições presidenciais. Nem situação, Dilma Rousseff, nem oposição, José Serra. Para um Brasil limpo, Bombril é a solução. Por que para um Brasil limpo? Né? Porque vocês sabem que o tema, né, de corrupção, né, ele é sempre um tema bastante forte nas eleições brasileiras, né, por ser um país com histórico desde sempre ali de casos de corrupção, tudo mais. Então esse é um assunto que ele acaba surgindo em todas as eleições, né? Então aqui coloca-se o que seria um tema, né, que apareceu nas eleições, que sempre aparece naquelas também, né? Para um Brasil limpo, Bombril é a solução, né? Então ele traz aqui os dois candidatos, né? Tentando trazer aquele sentido que seria o seguinte, ó, nenhum desses dois é a solução é esse produtinho aqui que está na frente, aqui entre os dois, que é o Bombril, né? O produto aí anunciado. E aí embaixo, Bombril, preferido por 1.001% dos brasileiros. Por que 1.001? Porque o slogan do produto sempre foi: Bombril é um produto que tem 1.001 utilidades. Geralmente as pesquisas, né, e depois, né, na própria eleição, né, não, são contados os votos, tudo, mas é colocado uma porcentagem, né? Você faz a soma daqueles votos e vê qual é a porcentagem que vai para cada candidato. Então é por isso que aqui ele colocou por cento, né? Preferido por 1.001% dos brasileiros. Usou o slogan e trouxe para esse contexto eleitoral. Entenderam? Então, isso que eu fiz aqui foi uma forma de analisar o discurso. Ou seja, eu fui além do que o enunciado traz aqui, porque o discurso ele não consiste somente do enunciado, do que está colocado aqui. Ele consiste de fatores contextuais que o produzem. No caso aqui, nós temos que recorrer a fatores históricos daquele período, certo? Aí nós encontrarmos quais são as intenções do discurso, qual é o objetivo, esse uso. Essa é uma propaganda que ela provavelmente foi veiculada, né? Eu não me lembro dela exatamente, né, de quando ela surgiu, mas muito provavelmente foi no período eleitoral, que é quando esse texto produzido aqui, esse enunciado, ia fazer mais sentido para as pessoas que estavam olhando, né? Depois que passou ou antes, né, não faria tanto sentido. Então, muito provavelmente foi uma propaganda que circulou ali durante o segundo turno do período eleitoral de 2010. Tá? Um outro aqui, ó, duas manchetes do jornal Folha de São Paulo, né? O primeiro diz o seguinte: Lula recebeu propina da Odebrecht em dinheiro vivo, diz revista. A segunda diz: FHC, que é Fernando Henrique Cardoso, que foi o presidente antes do Lula, recebeu vantagens indevidas em eleições, diz dono da Odebrecht. Então, aqui já é uma forma de análise do discurso que ela mudou para vocês o slide? Não, agora foi. Agora foi? Beleza. Tá. Então, novamente. Lula recebeu propina da Odebrecht em dinheiro vivo, diz revista. FHC recebeu vantagens indevidas em eleições, diz dono da Odebrecht. Por que está circulado aqui propina, né, quer dizer, está destacado, e aqui vantagens indevidas? Porque são dois termos que, se você for analisar, eles têm o mesmo sentido. Só que aí vale-se, a gente ainda vai ver ali figuras de linguagem, né, rever, vocês já viram, a gente vai só revisar, né?
vale-se de uma figura de linguagem chamada eufemismo. Propina é considerada, no português brasileiro, uma palavra forte, né, que indica crime. Vantagem indevida é uma forma de suavizar a ideia de propina, né? Mas o que é propina? É uma vantagem indevida, né? Então, na verdade, é a mesma coisa. No que consistiria, então, eu fazer a análise dessas duas manchetes? É eu entender qual é a intenção, o porquê do uso de terminologias diferentes quando eu me refiro a pessoas diferentes, né, que, no caso, tiveram... enfim, eu estou dando a mesma notícia sobre as duas pessoas, mas em um caso eu estou deixando isso mais forte, né, mais mostrando que isso é algo errado, é algo criminoso, e no outro eu estou suavizando, né? Ou seja, eu estou tirando um pouco esse peso do que foi dito. Aí, para eu fazer a análise desse tipo de discurso, eu tenho que recorrer a qual é o histórico do jornal, né, em geral. Você faz isso buscando outros tipos de notícias, sempre pensando, né, na forma como as manchetes ou como a própria notícia é trazida, né? E aí você vai conseguindo compor o que seria, aí sim entra um caráter mais ideológico da publicação, no caso aqui do jornal. Nós sabemos que aqui nós temos na primeira manchete um político de esquerda e aqui um político, né, de centro-direita, digamos assim, que historicamente é de esquerda, mas depois, como presidente, né, abraçou mais a centro-direita, né, fez um governo ali mais neoliberal e tudo mais, né, mais voltado para o empresariado, né. Então, no caso, nós temos que perceber, para entender isso aqui, as figuras históricas, né, de Lula e Fernando Henrique Cardoso e o próprio discurso ideológico do jornal, Folha de São Paulo. Aqui não está marcado, né, só aqui que vocês identificam que é da Folha de São Paulo, mas eu estou falando para vocês que né, por conta de toda, que eu só peguei uma parte da foto, né? Então, gente, vamos dizer que isso aparecesse em um exercício, porque é claro que para um exercício, sei lá, de vestibular, não vai dar para você sentar e fazer toda essa pesquisa, que seria, sei lá, um trabalho ali de mestrado, doutorado, ou TCC, alguma coisa, né, de você pegar o histórico da Folha de São Paulo, né, fazer um levantamento de manchetes e ver a carga ideológica do seu discurso. Mas aqui, só pelo uso do termo, a gente já percebe que existe uma diferença no tratamento de duas figuras públicas, né, por meio do uso da escolha de termos para dar uma mesma notícia, né? Ou seja, algo que se refere aos dois, mas para um é apresentado mais como uma coisa criminosa, né? No uso de uma palavra que em geral no português brasileiro se refere a uma atividade criminosa, e no outro valendo-se de um eufemismo para passar o mesmo sentido, né? Suavizando assim a mensagem, beleza? Então essa aqui diferente a outra, ela traz mais um fator histórico daquele momento. Isso aqui já depende mais da gente entender uma carga ideológica do discurso desse veículo de mídia, tá? Aqui, mais uma que depende do entendimento do contexto. É uma charge bastante comum aparecer isso em provas de vestibular, né? Então, olha só, no Rio. Primeiro, né? No Rio, a gente tem que saber que se refere ao Rio de Janeiro. Eu vou saber vendo o contexto aqui. Se é um cara que não é brasileiro aqui, já fica um pouco mais difícil, né? Porque o Rio pode ser, sei lá, um rio qualquer, né? Não a cidade do Rio de Janeiro. Aqui, mãe, olha o que eu achei. É um menininho pegando aqui no chão, a gente vê que tem balas, né, de revólver. Aí a mãe dele, solta isso, menino, tu quer morrer? Isso é uma bala perdida. Então, aqui uma criação de um efeito de humor, né? Porque as balas estão aqui já no chão, né? Então, existe uma ambiguidade no termo bala perdida, que seriam as balas que estão perdidas no chão, mas a gente sabe que a bala perdida, aí sim, entendendo o contexto, né, do noticiário que a gente vê, enfim,
não vou dizer todo dia, mas que vira e mexe aparece, né, que são coisas que acontecem nas comunidades lá do Rio de Janeiro, são conflitos entre polícia e traficantes, ou entre traficantes e traficantes, né, ou, enfim, conflitos que existem nas comunidades, em que pessoas ali que não estão envolvidas no conflito, né, que não são nem policiais, nem traficantes, nem milicianos, nem nada, são feridas ou mortas por aquilo que aí na linguagem do dia a dia, né, a gente informalmente acabou chamando de bala perdida. O que é uma bala perdida? É uma bala que não atingiu o seu alvo original, né? Então vamos dizer, um traficante ele atirou para acertar um policial, mas acabou acertando um morador que passava por ali. Isso é chamado de uma bala perdida porque não atingiu o seu alvo. Então aqui, para a gente entender o efeito de humor, e essa pergunta de efeito de humor, quem está fazendo prova de anos anteriores já percebeu que é uma pergunta que sempre aparece, né? Qual é o efeito de humor da tirinha, qual é o efeito de humor da charge? Ela está na ambiguidade da expressão. A gente só entende essa ambiguidade pelo contexto. Aqui, a ideia da bala perdida é um pouco mais literal, né? Porque é como se ela está fora da arma, fora do revólver, fora do seu habitat natural, está perdida na rua, né? No chão. Mas, na verdade, a ideia figurada de bala perdida é aquela que não atinge o seu alvo e que atinge aquilo que se chamaria de um inocente, ou seja, aquele que não está participando do conflito, beleza? Eu só consigo entender isso conhecendo esse contexto. Como que eu conheço esse contexto? Recorrendo aos discursos presentes no noticiário, que foi o que o autor da charge fez, né? Uma charge, em geral, ela é feita a partir de algo que está circulando no noticiário. Por isso que as charges saem nos jornais, né? Começa aqui. Essa aqui também é uma charge. Temos aqui uma figura, então, que precisamos também de contexto para saber que foi o último presidente, ali o Michel Temer, né? O semblante aqui, o físico que lembra, né, bastante ele, e ele fala, essa é a minha ministra do Trabalho. Aí temos uma mulher aqui, né, que, se eu não me engano, eu não me lembro o nome, mas foi a ministra ali do Trabalho mesmo dele. Não lembro se o nome é Cristiane Brasil ou algo, eu vou ficar devendo, porque eu não lembro mesmo o nome, né? Mas é o físico que lembra, ela também até me lembra do físico dessa pessoa, e ela comendo a carteira de trabalho, né? Temos aqui também o enunciado, que é bem simples, mas ele depende do contexto para compreensão. Qual é a ideia aqui? A carteira de trabalho, ela é reconhecida no Brasil, né, como um símbolo da consolidação das leis trabalhistas, né, que é uma conquista histórica da classe trabalhadora brasileira que vem desde o período de Getúlio Vargas, que basicamente são os nossos direitos trabalhistas. A carteira de trabalho não é ela que garante os direitos trabalhistas, né? São as leis, né? Inclusive eles estão, vários deles na Constituição, por exemplo, direito a férias, a jornada máxima de trabalho e etc., né? Mas a carteira de trabalho é onde se registra o trabalhador, né? Então ela é considerada simbolicamente, né? Ou seja, ela é um símbolo, não necessariamente é ela que garante, mas ela é um símbolo dos direitos trabalhistas. Então, quando a pessoa está comendo a carteira de trabalho, a simbologia que isso representa, se a gente pensar aqui na imagem, na sua simbologia, é o quê? A destruição desses direitos trabalhistas, ou seja, está rompendo com aquilo que é a ideia que nós sempre tivemos dos direitos trabalhistas. Aí a gente tem que buscar o contexto, né, que é algo que aconteceu bastante ali no governo Temer, que continua acontecendo, né? Nós tivemos a reforma trabalhista, né, no período do governo dele, e que foi uma reforma que tirou vários dos direitos que estavam previstos na CLT, que é justamente a consolidação das leis do trabalho, que era ali onde estavam os direitos trabalhistas do trabalhador brasileiro. Então, o contexto disso aqui é os direitos trabalhistas sendo ali devorados, né? Por isso ela ali rasgando e mastigando a carteira de trabalho, que seria o símbolo disso. É um outro texto que eu não entendo sem contexto, tá? Aqui um quadrinho,
né? Quadrinho, tirinha, né? Também é bastante comum de aparecer. Vocês estão vendo que eu estou trazendo textos mais ali, charge, tirinha, né? Anúncio publicitário, textos que envolvem bastante uso de imagem também, mas isso a análise do discurso, ela pode acontecer num texto que, enfim, é só feito ali de escrita, né? Por exemplo, um artigo de opinião em um jornal, né? Pode ser que ele também dependa de contexto, tá? Então, eu estou fazendo aqui, eu peguei alguns exemplos, mas existem outros tipos e gêneros textuais que também podem exigir ali que a gente vá além do enunciado para fazer uma interpretação mais profunda, mais completa, né? Então, a tirinha do Calvin, né? A gente sabe, se a gente já for contextualizar primeiro, a gente sabe que é uma tirinha que ela tem várias questões de crítica em relação a essa ideia do funcionamento da sociedade, né? Meio como a Mafalda também, né? Que é uma tirinha argentina, tudo. Que são as tirinhas que acabam sempre aparecendo, porque elas têm ali um senso de crítica, né? Social. Dona Doroteia, sim, Calvin. Se os ignorantes é que são felizes, então esta aula é uma tentativa deliberada de sua parte de privar-me da felicidade, a qual é meu direito inalienável de acordo com a nossa Constituição. Sendo assim, exercerei minha prerrogativa de não querer aprender essa matéria e irei para o parquinho. Aí ele vai sair da sala, ela vem agarrar ele, socorro, ditadura. Então, provavelmente ela estava ensinando aqui, né, que o primeiro contexto, né, aquele ditado que não é só no Brasil que se usa esse ditado, né, ele faz parte de várias culturas, que é aquela ideia, a ignorância é uma bênção, né? Ignorance is a bliss, né, que eles usam também em inglês, que é a ideia de que se você não sabe como a realidade funciona, em geral você é mais feliz porque você não sabe o quão dura a realidade é, né? Então ele usa isso, né, para dizer, bom, se a ignorância é uma bênção, é melhor então não aprender nada. Aqui na escola eu vou sair fora dessa aula, eu vou exercer a minha prerrogativa de não aprender e vou para o parquinho. Então a gente vê aqui uma contradição, né, porque ele mostra um profundo conhecimento, né, aqui da argumentação, por exemplo, né, e até dos direitos individuais, né, para defender o direito dele de não aprender. Então, a contradição já gera um pouco esse efeito de humor, né? A gente vê que é um menino inteligente, mas que está fazendo ali um papel do mau aluno, né? E aí, a professora vai puxar ele de volta e ele grita, isso aqui é uma ditadura, ou seja, está me privando da minha liberdade individual, né? Então, novamente, nós temos que contextualizar, né? Por exemplo, por que ele fala socorro, ditadura? Porque a ditadura é aquele sistema, né, aquela forma de governo, né, de regime, que priva, né, os indivíduos de suas liberdades individuais, seja a liberdade de votar, de se expressar livremente, né, ou de ter os seus direitos básicos garantidos, né? Lembrando que os direitos básicos também são construções sociais, né? Então, aqui também, vocês veem, já dá para entender melhor pelo enunciado, mas o contexto, né, ele nos ajuda a ter uma compreensão mais aprofundada do que está sendo dito, né, do que está sendo discutido. Mais duas só. Essa aqui, ó, pai, o que é CPI? O P tenho certeza que é de pizza, né? CPI, então aqui também temos que contextualizar. CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive estamos tendo uma agora, né, que é a CPI da Covid, né, investigando a questão da compra de vacinas e tudo mais, né, porque foi atrasado, mas já tivemos outras em outros momentos da nossa história. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito é quando o Senado, né, usa das suas prerrogativas de fiscalizador do Poder Executivo, né, e, diante de alguma irregularidade, né, verificada, instaura-se a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar se de fato existe essa irregularidade. Em geral, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, uma CPI, dependendo do crime, né, que é verificado, se é verificado algum,
ele pode levar até a uma denúncia contra ali os envolvidos, sejam ministros, né, outros políticos ou até o próprio presidente da República, dependendo do que é encontrado ali. Só que, em geral, né, as muitas CPIs que nós já tivemos, essa ainda não acabou, vamos ver no que vai dar, né, mas, em geral, as CPIs, elas terminam com punições muito brandas e, muitas vezes, até nenhuma punição, mesmo que sejam encontrados indícios fortes de irregularidades cometidas, né? Então, aí o que se costuma dizer é que tudo ali termina em pizza. Novamente, temos que contextualizar. Terminar em pizza é um termo usado no português brasileiro para quando algo não tem consequência nenhuma, né? Algum mal feito, né? Seja um crime, enfim, seja uma irregularidade qualquer, ela não vai ter consequência nenhuma, né? Então, terminar em pizza seria, né, meio... no fim, todo mundo se reúne ali e fica bem, né? E aí o sinal de ficar bem seria, vamos pedir uma pizza, né? Vamos todos aqui celebrar juntos, né? Então, aqui o que a charge faz? Ela se aproveita do P aqui da sigla CPI, né? Que o menino perguntou para ele o que é uma CPI, ou seja, fazer essa explicação que eu fiz para vocês, o que ela é, qual é o objetivo dela, como ela funciona, etc. Aí o pai só responde, o P eu tenho certeza que é de pizza. Ou seja, ele fez um resumo, né, de que não importa muito, é algo que termina não dando em nada, né? E aí a gente nota também o uso aqui dos recursos não verbais. A gente vê que é um menino que voltou na escola, né? Tá aqui com o caderninho, então pode ser que ele tenha ouvido falar disso na escola. O pai tá com um jornal, né? Então a gente espera que ele fosse alguém que pudesse trazer aqui informações para o menino, né? Porque afinal ele está com uma fonte de informação dos acontecimentos do dia a dia na sua mão, mas aí ele faz um resumo nisso, que também é uma forma crítica, né, de enxergar esse recurso que, no fim, acaba não atingindo tanto o objetivo para qual ele foi criado. E, por último, uma outra charge aqui, né, temos aqui dois mendigos, um com os olhos vendados, né, e aqui meio com uma bata, né, o outro com uma plaquinha escrita Estado de Direito, né, não dá para ler tudo aí. E aqui uma mulher, né, com vestido surrado, né, todos aqui com esses sinais, né, não verbais que a gente, olha aqui os mosquitinhos, né, sinais que indicam que estão sujos, né, para quem vê bastante quadrinho, isso aqui é indicação, né, do mau cheiro, tudo. Aí a pessoa fala assim, sou a imparcialidade, tem lugarzinho para mim aí? Aí esse aqui com os olhos vendados fala, claro, senta ao lado da ética. Precisamos contextualizar. Quem é essa figura? Essa aqui simboliza a justiça, né? Vocês sabem que o símbolo da justiça é uma mulher de olhos vendados, né? Por quê? Né? Dando aquela ideia que a justiça é cega, tá? Claro, senta ao lado da ética. Aí o sujeito aqui com a placa Estado de Direito diz, já te disse que a ética morreu faz tempo. Então isso aqui, né, a gente precisa também contextualizar. Existe uma crítica também, ou seja, tem aquele caráter ideológico, né, de trazer uma ideia. Qual é a crítica? É a crítica ao fato de que elementos fundamentais de uma sociedade democrática, né, ou seja, o Estado de Direito, ou seja, de defesa dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos, né, que é daquela determinada sociedade, a justiça, que é um pilar fundamental da existência de uma democracia, tendo respeitado ali a sua autonomia e a sua liberdade de ação. A ética, né, que ele fala que já morreu faz tempo, que é o que? A ideia de agir corretamente, né, agir de acordo com determinados pressupostos ali do que é a dignidade humana, né, a moralidade. E aqui a imparcialidade, que pede um lugar também, ou seja, também
né, o fato deles aqui serem mendigos quer dizer que eles são deixados de lado, né, que eles não estão sendo levados a sério, que eles não fazem mais parte da sociedade. A gente sabe que os mendigos são aqueles que são excluídos da sociedade. Então, a imparcialidade, que também é ali um dos valores do agente público, né, enfim, da imprensa livre, etc, etc. Beleza, gente? Então, esses daí foram para vocês exemplos, né, de como a gente faz uma boa análise do discurso, de como a gente, né, aplica aquela teoria na prática. Tá?